Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia que nós temos para fazer de hoje o melhor das nossas vidas. Até então, você sabe, temos ainda nosso culto às 7 e às 19h30, hoje quinta-feira. Amanhã, trabalhos normais. Sábado nós temos nosso trabalho com os 300 valentes. Então, venha até um dos nossos templos do Ministério Mudança de Vida, um trabalho só para os homens. Então, participe do trabalho, vamos crescer como essa autoridade, como homens fortes, em nome de Jesus. Domingo, a partir das 9 horas, mais um clamor, um jejum abençoado. E um pouquinho mais cedo, a partir das 8h30, se você fará aniversário, se quer se membrar, comemorar aí o aniversário de casamento, chegue um pouquinho mais cedo e receba a bênção junto com a igreja, em nome de Jesus, tá bom? E eu quero ler aqui para você a nossa mensagem de 2 Crônicas 24:17 em diante. Diz assim: Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. Então, depois da morte de Joiada, foram ao rei e lhe prestaram reverência e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunho contra ele, o povo não quis ouvi-los. Então, veja quando o problema que acontece quando uma pessoa é mal conduzida. Enquanto Joiada vivia, ele era uma ótima influência para o rei Joás. Porém, quando ele morreu, ele ele abandonou. Ele não seguiu os conselhos de Joiada, do homem de Deus. E aí mesmo o Senhor mandando, o Senhor manda a palavra, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos alerta, o Senhor nos dá oportunidades. Ele mandou os profetas, ele mandou a palavra, vamos, se voltem para o Senhor, saiam dessa vida, tal. O povo não quis ouvi-los. Quantas vezes que nós vivemos isso? Nós vemos a palavra chegando, as mensagens, os cultos, os programas, e a pessoa lá, dura. E nós vemos como é importante ter alguém que instrua bem uma pessoa. Como é importante ter um líder que conduz bem aquele povo. Como é importante você, que é liderança, você que está aí na sua casa, conduzir bem esses filhos. Você, homem, conduzir bem a sua família. Você, patrão, chefe, conduzir bem a sua empresa. Mas para isso nós temos que conduzir bem a nossa mente, o autogoverno, o autodomínio. Porque do contrário, nós podemos ouvir a palavra, estar na igreja, estar no melhor lugar do mundo, mas nós vamos ignorar. E quando nós ignoramos, é exatamente o que acontece, a pessoa fica impermeável. Eles conheciam a palavra, eles conheciam o que tinha que fazer, o Senhor mandou os profetas, mas eles não queriam ouvir. Então, não adianta você estar na igreja, não adianta você fazer o propósito, não adianta você assistir os cultos se você não obedece. Se você não obedece, tudo é inútil, porque mostra que aquele monte de palavras só está te engordando. E para engordar, a gente pode lembrar de Eli. Eli morreu com 98 anos, gordo, cego, porque uma vida toda ele não se preocupou com a coisa certa. Ele não se preocupou com a vida dele, não se preocupou com os filhos dele. Os filhos eram corruptos, os filhos não respeitavam o templo, não respeitavam as coisas espirituais por conta da omissão de Eli. Então, ele viveu uma vida toda cego, morreu cego. Ele viveu uma vida toda cheio da palavra, mas não vivia a palavra, ou seja, morreu gordo. Muitas vezes a gente está ficando gordo da palavra. Recebe cultos, palavras, oportunidades, mas não aproveita, não usa o que tem recebido. Então, nós vemos esse rei tinha uma boa influência, mas era um rei fraco. Então, quando saiu essa boa influência, ficou a má influência. Então, o que tivesse, ele obedeceria. Não é que ele tinha valores, princípios, convicções. Não, o mais forte prevalece. Então, quem prevaleceu naquele tempo foi o Joiada. Mas depois que ele morreu,
vieram outras influências e ele foi sendo levado por aquilo. Então, nós temos que entender, somente a palavra, somente os ensinamentos do Senhor que nos conduzem ao caminho certo. Ó, ele mandou os profetas, mandou o povo para trazê-lo de volta para ele, mas o povo não quis ouvi-los. Então, daí a necessidade de você se envolver com pessoas mais espirituais. Daí a necessidade de você se fortalecer, de você ter identidade realmente. De sair de perto daquelas amizades que não são mais para você e de se envolver com pessoas que são mais espirituais do que você, para que eles te puxem, para que você suba o seu nível. Então, a sua casa tem uma frequência, o seu trabalho tem uma frequência. Será que você é aquele que é o fraco, que é o que é puxado para baixo, ou é aquele que puxa para cima, aquele que influencia? Então, nós temos que entender, uma casa mal conduzida, uma vida mal conduzida, um casamento mal conduzido, uma mente mal conduzido, vai te levar à derrota. Como esse povo. Enquanto tinham lá um homem de Deus, a vida estava indo numa linha boa. Mas quando saiu, pessoa sem convicção, preguiçoso, foi lá, perdeu as oportunidades. Então, agarra as oportunidades. Seja líder da sua mente. Não seja contagiado, contaminado com essas influências, com opiniões, mas influencie. Influencie a sua casa, influencie aqueles que estão sob a sua liderança, seus filhos, sua família, os seus funcionários. Faça a sua parte. Mas para isso, você precisa ser o forte dessa história. E não o fraco, não o conduzido, mas aquele que conduz. Muitas pessoas querem ser cabeça, querem estar por cima, querem serem lideranças, mas não estão fortes. Não tem musculatura espiritual, não tem capacidade espiritual para suportar um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de carga, um pouquinho mais de responsabilidade. São fracos espirituais. Então, se fortaleça para que você seja esse canal que conduza as pessoas, conduza a sua família para o caminho certo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor, e eu peço que o Senhor venha nos abrir a mente neste dia, que o Senhor venha abrir a mente de cada homem, de cada mulher, de cada líder dessa família, dessa empresa, que o Senhor possa abrir as mentes, meu Pai, para que tenhamos aqui pessoas fortes, focadas, determinadas, resilientes, homens e mulheres que amam o Senhor, que têm convicção, meu Pai, que podem estar no meio de muitas coisas, meu Pai, mas não estão lá sendo contaminadas, influenciadas, que tenham identidade, que tenham firmeza, que tenham caráter, que tenham força espiritual para resistir às pressões. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço, meu Pai, que não temos aqui pessoas como Eli, que só estão engordando, se enchendo de palavra, mas não vivendo a palavra, cegos espiritualmente. Então eu peço, Senhor, abra as nossas mentes para que nós não estejamos enganados, nos achando, meu Pai, achamos que estamos bons, prontos. Não, meu Pai, nós sempre podemos mais, nós sempre temos que crescer mais. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá visão, nos dá o discernimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Você tem um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.